Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, um verdadeiro rito de passagem na vida de todo mundo, né? O estágio. Com certeza. É aquele momento crucial. Exato. A gente sabe que é para aprender. Mas a grande questão é, o que separa um estagiário que, sabe, vira uma peça-chave na empresa de um que só cumpre tabela até o fim do contrato? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Para ajudar a gente a desvendar isso, eu fui a fundo no livro Dicas para Estagiários de Engenharia de Produção e Administração, do Pedro Sena e do Diogo Gouveia. E hoje a gente vai focar totalmente no primeiro capítulo, porque ele trata do que os autores dizem ser, tipo, a base de tudo, a postura profissional. O alicerce, né? Se isso não estiver sólido, o resto desmorona. Perfeito. E a nossa missão aqui é entender na prática a diferença, assim, brutal entre ser uma pessoa reativa e ser proativa. E para isso, a gente vai usar um exemplo que, nossa, acontece todo dia em qualquer escritório. Um exemplo clássico. E que, segundo o livro, pode definir o futuro de uma carreira. Ok, vamos nessa então. Vamos lá, vamos pintar o quadro que o livro traz. Imagina a cena. Um estagiário precisa entregar uma previsão de demanda, um relatório importante. Super importante. Só que o analista que estava ensinando ele a fazer isso simplesmente faltou, não apareceu. Acontece. Aí o estagiário fica ali, sem saber o que fazer, e vai até a sala do gestor, o Cláudio. E ele solta essa. Cláudio, se o fulano não responder meus e-mails, não vai dar para entregar a previsão. Eu ainda não aprendi a fazer direito. Nossa. Dá para sentir o peso dessa frase no ar. É palpável. Totalmente. Quase dá para sentir o climão. E essa frase que parece tão, sei lá, inofensiva, é o que o livro chama de a armadilha da reatividade. É um erro clássico. Os autores dissecam essa fala e apontam, assim, 3 falhas cruciais. A primeira, e talvez a mais óbvia, é: você está levando um problema. Ponto. Não o começo de uma solução, não uma ideia. Você basicamente jogou a batata quente no colo do chefe. Mas, espera um pouco, vamos pensar nisso. O gestor não está lá justamente para gerenciar. Não é um exagero esperar que o estagiário, que ainda está aprendendo, resolva um problema que nem um funcionário efetivo previu ao faltar? Parece um pouco injusto. É uma ótima pergunta, porque toca no centro da questão. Sim, o gestor está lá para gerenciar. Mas ele gerencia recursos para resolver os problemas da empresa, não para resolver os problemas de cada indivíduo da equipe. O livro descreve o Cláudio como alguém sob pressão constante, com metas para bater, sabe? Empregos para manter. A realidade de qualquer gestor, né? Exato. Quando o estagiário chega com um problema cru, sem nenhuma tentativa de solução, ele inconscientemente se posiciona não como um recurso, mas como mais um problema na lista do gestor. Ele vira parte do ruído, não da solução. Entendi. Ele deixa de ser um soldado na batalha e vira um civil pedindo ajuda no meio do tiroteio. Ele se torna um fardo, mesmo que só por um instante. Exatamente essa percepção. E isso leva direto para o segundo erro, que é a imagem que ele passa. A frase "ainda não aprendi direito" é uma declaração de incompetência, por mais que seja sincera. Falando assim soa bem duro. E o livro é duro nesse ponto. Ele diz que, na prática, a empresa não te vê como o coitadinho do estudante do 4º período. Não, ela te vê como o recurso alocado para a tarefa X. O gestor não ouve "preciso de ajuda". Ele ouve "não sou capaz de cobrir a ausência do meu colega". Isso, para quem avalia desempenho, é uma baita bandeira vermelha. Uma bandeira vermelha gigante. Ok, então o estagiário parece fraco e ainda por cima joga o problema para o chefe. Mas eu sinto que tem algo mais profundo aí. Uma mensagem quase invisível que ele está passando com essa atitude. Você sentiu certo. É o terceiro erro, a falta de protagonismo. A mensagem subliminar é devastadora. Isso não é responsabilidade minha. Eu sou só o estagiário. O famoso "sou só o estagiário". Essa postura comunica que o seu compromisso vai só até a fronteira da sua descrição de cargo. E assim, nenhuma empresa quer promover ou efetivar alguém que delimita o próprio esforço dessa forma. Eles buscam pessoas que demonstram um senso de dono, que se importam com o resultado final. Certo. O cenário é péssimo para a imagem dele, então. É como se,
em uma única conversa, ele tivesse minado a própria credibilidade. Mas ok, entendi o que não fazer. É um beco sem saída, e se o estagiário quisesse acertar? O livro dá uma luz. Como seria a abordagem ideal nessa mesmíssima situação? Aqui é que fica realmente interessante, porque os autores não apenas criticam, eles constroem a ponte para o outro lado. Eles reescrevem a cena. Na versão proativa, o estagiário entra na sala do Cláudio e diz algo completamente diferente. Seria mais ou menos assim: chefe, o fulano que me acompanha me deu a oportunidade de tocar um relatório hoje. Já tô mergulhado nos cálculos para entender a lógica. Uau! E continua. Pode ser que a previsão atrase um pouquinho, mas pense pelo lado bom. No longo prazo, teremos 2 pessoas na equipe capazes de fazer essa tarefa, o que vai nos deixar mais fortes. É uma virada de 180 graus. O que é fascinante aqui é a mudança completa de enquadramento. A situação é a mesma, Exato. Funcionário ausente, o relatório em risco. mas a narrativa é outra. Vamos analisar os superpoderes dessa comunicação. Primeiro, a proteção da equipe. Note que ele não expõe o colega. Ele não diz o fulano faltou. Verdade. Ele diz: o fulano me deu a oportunidade. Exato. Ele transforma uma ausência num ato de delegação, de confiança. Isso mostra lealdade e uma inteligência emocional absurda. Ele não joga o colega debaixo do ônibus. Pelo contrário, ele eleva o status do colega ausente, tratando-o como um mentor. É sutil e brilhante. Exato. E o segundo ponto que é genial é transformar o problema numa oportunidade estratégica. O possível atraso, que era o centro do pânico na primeira versão, agora é reenquadrado como um pequeno investimento de curto prazo para um ganho enorme de médio prazo. Que é ter mais resiliência na equipe. Perfeito. Ele para de falar a língua do probleminha e começa a falar a língua da gestão, do risco, da capacidade produtiva. Isso me leva a pensar. Essa atitude não é só bom senso. Ela parece espelhar teorias de gestão mais complexas, não é? O livro fala sobre isso? Sim, e esse é o pulo do gato para um entendimento mais profundo. Os autores conectam essa postura a conceitos como a teoria das restrições, ou TOC, e a gestão de processos de negócio, o BPM. Que podem parecer complicados. Mas a ideia é simples. A teoria das restrições, por exemplo, diz que você deve focar em resolver o maior gargalo do seu sistema e não em culpar as peças individuais. Naquele momento, o gargalo da equipe era ter só uma pessoa que sabia fazer aquele relatório. O famoso elo mais fraco da corrente. Perfeito. O estagiário proativo, ao se oferecer para aprender, não está só resolvendo a tarefa do dia. Ele está se propondo a ser a solução para o gargalo sistêmico. Ele está fortalecendo a corrente inteira. Isso mostra uma maturidade de pensamento que vai muito além do que se espera de um estagiário. Ele demonstra que entende que o objetivo é melhorar o todo, a empresa, e não só salvar a própria pele. É uma demonstração de solidez que vale mais que qualquer nota na faculdade. Nossa, isso é muito poderoso. Mas a vida de estagiário não tem só esse tipo de desafio. O capítulo explora outros cenários e um deles me pegou de jeito. É a situação oposta. E quando o estágio é um tédio, quando não oferece aprendizado nenhum. Ah, essa é difícil. O livro dá um exemplo que dói na alma. Um garoto que é fera em Excel, em VBA, entra numa empresa super animado, vê um monte de processo arcaico e se oferece para automatizar tudo. E aí o chefe dá aquele tapinha nas costas e fala: cara, segura a onda, deixa tudo como tá, não muda nada não. Essa situação é o pesadelo de qualquer pessoa ambiciosa. É o famoso cemitério de talentos. E o livro aborda isso com um pragmatismo bem direto. Basicamente, ele apresenta 2 saídas, 2 portas. Atrás da primeira porta está a paciência estratégica. Se a chance de efetivação é real e o dinheiro do estágio é essencial, a sugestão é: respire fundo, faça o seu trabalho e use o seu tempo livre para procurar ativamente outra coisa. É uma escolha de sobrevivência, então. Exatamente. É entender que aquele emprego, naquele momento, é um meio para um fim, não o fim em si. É o famoso engolir o sapo de forma consciente e sabendo que é temporário.
Usar a estabilidade atual como uma plataforma para pular para o próximo. Exato. A segunda porta é mais radical. Se não há perspectiva nenhuma de aprendizado, se a cultura é tóxica e não há a menor chance de efetivação, a recomendação é clara: saia. O mais rápido possível. Direto, assim. Sim, porque o livro reforça que o custo de oportunidade de ficar parado num lugar assim é gigantesco. Cada mês que você passa fazendo um trabalho que não te agrega nada, é um mês que você poderia estar em outro lugar, aprendendo, construindo o seu futuro. Ficar é perder dinheiro, mesmo que você esteja recebendo um salário. E tem uma última situação que o livro aborda que é muito interessante porque vira a lógica de cabeça para baixo. É sobre aquela sensação de entrar numa empresa e todo mundo ao seu redor parecer um gênio, muito mais qualificado que você. Aquele sentimento de o que eu estou fazendo aqui, eu sou uma fraude. A famosa síndrome do impostor. Isso levanta uma questão importantíssima sobre mentalidade. E a visão do livro sobre isso é fantástica. Ele argumenta que essa sensação, que a gente interpreta como negativa, é na verdade um indicador excelente. É um sinal verde. Como assim um sinal verde? Parece mais um sinal de perigo, você vai ser demitido a qualquer momento. Na prática, a síndrome do impostor pode ser paralisante. O livro dá alguma dica tática, além de um genérico inspire-se nos colegas? Sim, ele vai além. O argumento é que estar rodeada de gente muito melhor que você é o maior acelerador de carreira que existe. É um sinal da enorme margem de crescimento que você tem pela frente. Em vez de se sentir intimidado, a proposta é se sentir como um aprendiz numa oficina de mestres. A dica tática é mudar o foco da comparação para a observação. Não se compare com o produto final do seu colega sênior de 10 anos de casa. Observe o processo dele. Ah, o processo. Isso. Como ele organiza o dia? Como ele se comunica no e-mail importante? Que perguntas ele faz numa reunião? Então é menos sobre se sentir inferior e mais sobre se tornar uma espiã do bem, uma antropóloga do sucesso alheio? Perfeitamente colocado. É sobre pedir conselhos de forma específica. Não chegue para o seu colega e diga, me ensina a ser bom como você. Diga, vi a apresentação que você fez e a forma como você usou os dados foi incrível. Qual foi o seu processo para chegar naquela conclusão? Faz todo o sentido. Bons profissionais geralmente adoram compartilhar o que sabem. O livro reforça que talento é superestimado. O que constrói grandes profissionais é um conjunto de hábitos, disciplina e práticas inteligentes. E estar num ambiente de alta performance é a maneira mais rápida de absorver tudo isso. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta essas peças todas, a comunicação proativa, a gestão da carreira e a mentalidade, a lição central do capítulo fica cristalina. A postura de um estagiário de sucesso não tem a ver com ter as respostas certas na ponta da língua. De forma alguma. Tem a ver com a forma como ele aborda a ausência de respostas. É sobre demonstrar um verdadeiro senso de dono, o que o pessoal chama de ownership. É ter uma vontade genuína de aprender e, acima de tudo, focar em agregar valor para a equipe e para a empresa. Perfeito. É a troca de chave mental. Sair do vim para cumprir tarefas e entrar no vim para resolver problemas e criar oportunidades. Para fechar, tem uma frase no livro que amarra tudo isso de forma muito elegante. Você é o que suas ações demonstram dia após dia. Forte. E isso me leva a uma provocação final, algo para quem está nos ouvindo refletir. A gente falou muito sobre comunicação, sobre o jeito de falar. Sim. Mas, indo um passo além, qual seria uma única e pequena ação proativa que se poderia tomar amanhã, seja no estágio, no trabalho, na faculdade, que muda o foco de apontar um problema para começar a explorar uma solução? Não precisa ser a solução perfeita, mas qual seria o primeiro passo, por menor que seja, para começar a construir esse hábito de protagonismo, tijolo por tijolo?